Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $30.000, Bitcoin que não consegue romper as máximas e volta com tudo numa armadilha. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre esse dia inesperado e o que a gente pode tirar a partir daqui, onde a gente precisa segurar e as principais probabilidades para hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, é importante, a gente conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo no mercado. A gente já fez diversas armadilhas aí, rompendo para cima e para baixo, não sai do lugar. E eu sei que isso pode ser muito frustrante, mas sempre lembrem-se que o mercado é assim mesmo, e o mercado ele premia os pacientes, e mais do que apenas os pacientes, premia aqueles que têm uma estratégia para o curto e para o longo prazo, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre as nossas estratégias de curto e longo prazo. Primeiramente, no curto prazo, foi um movimento inesperado. Não esperava que a gente estaria nos $30.000. Pensei que a gente, tinha força para romper esses 32 aí no final de semana, na próxima semana. Não foi isso, então a gente precisa, a partir disso, entender que no curto prazo a gente não entrou numa tendência de alta, a gente ainda continua na nossa consolidação entre essa região aqui, que cada vez a gente vai formando topos, mas não consegue fechar de maneira tão significativa acima deles, Eu acho que essa região dos 31.500 é a região que a gente não conseguiu fechar por pouco, e é uma região assim que está pesando aqui para o Bitcoin, assim como a região dos 29.500 é uma região de suporte aqui. Falando agora do longo prazo, olhando o diário aqui, eu entendo que a gente pode ter oportunidade nessa região aqui de Fibonacci do Bitcoin, próximo dos $29.000, eu vou cogitar compras pensando no longo prazo, tá? Claro que se a gente vier direto aqui, a gente vai ter que analisar com calma os indicadores de sentimento, mas me parece que pode ser uma primeira oportunidade, tá? Olhando aqui em relação ao curto prazo, no 4 horas, eu entendo que a gente rompeu uma zona muito importante que não poderia romper. A gente passou dessa região aqui dos $30.800 e a gente não poderia romper essa região. Se a gente rompesse essa região, a gente teria aí uma dificuldade do preço de manter a tendência de alta, Então é exatamente o que aconteceu, a gente passou dessa região e até foi abaixo dos 30. Nesse momento a gente está brigando acima dos 30 de novo, mas estamos na região aqui. E é outro suporte muito importante que eu vejo como preocupante a gente começar a fechar abaixo, tá? Começar a fechar abaixo dos 30 é um péssimo sinal. Começar a fechar abaixo dos 29.500 abre espaço para correções além dos 29, dos 28, onde, ao meu ver, a gente tem as oportunidades de longo prazo, tá? No curto prazo, ao meu ver, a gente tem algumas oportunidades de long, tá? Alguns longs podem ser estopados sim, se a gente fizer esse rompimento para baixo, mas eu vejo que a gente tem algumas oportunidades. Também vejo oportunidades de realizar alguns dos shorts aí que a gente abriu essa semana e, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que está acontecendo na análise de sentimento. Na análise de sentimento, eu destaco aqui para vocês que no 4 horas a gente tem a maior venda a mercado do ano. Na verdade, não é nem a maior venda a mercado do 4 horas do ano, não. Eu acho que talvez seja uma das maiores da história aqui do Bitcoin. A gente não tem em 2023. Eu acho que lá para 2021 a gente teve uma venda maior, tá bom? Mas é uma venda muito grande, cara. E normalmente, quando a gente tem grandes vendas assim, coisas importantes acontecem. Ou a gente começa uma tendência de baixa para realmente ir corrigir nesse Fibonacci 28 e tal, ou a gente pode demonstrar força, achar um fundo e começar a subir a partir daqui. O que vai determinar isso? O price action a partir de agora, tá? Então, no curto prazo, a gente, no longo prazo, a gente entende que isso aqui é algo positivo, mas no curto prazo o preço vai ter que começar a demonstrar força em relação a esse movimento, tá bom? Falando aqui também um pouco sobre outros indicadores, o Open Interest, a gente tem uma queda significativa aqui, o que é algo positivo, tá bom? Ou seja, muitas pessoas acabaram sendo estopadas e liquidadas, o que leva a gente a crer que pode ter tido acumulação aqui nessa região, beleza? Então, realmente, falsos rompimentos de novo aqui, mas nesse momento esse rompimento não está sendo confirmado para baixo, o que seria algo positivo, tá bom? Muita venda, muita liquidação e queda no Open Interest. Então, para mim, quem estava de olho para acumular potenciais altcoins? Tem várias altcoins no suporte agora, em boas zonas de compra, muito acima do que elas estavam
antes de ontem, mas numa tendência de alta. O Bitcoin, caras, eu acho que sim, já pode ter oportunidade para quem não estava exposto. Mas como a gente já tem uma exposição no Bitcoin, eu continuo olhando mais para baixo, continuo olhando se a gente for nos 29, nos 28, o que infelizmente agora aumentou essas probabilidades, né? A partir dali a gente olha para acumular mais Bitcoin. No momento a gente está confortável com a nossa exposição atual. Beleza? Falando um pouco também sobre as ordens das instituições, a gente pode ver o rompimento aqui daquela região, né, dos 30.800, 30.700, rompendo ali, as ordens meio que sumiram, né, não tinha ordens muito grandes, e nesse momento também não tem muita ordem, tá? Então isso não é um bom sinal. Eu posso até diminuir um pouquinho aqui pra gente ver, ó, os 450. Tem algumas ordens ali nos 29.800, até os 29.500, mas nada demais, e uma pequena pressão nos 30.600 dólares, tá? Então, meio terra de ninguém aqui. Sinceramente, voltamos para a consolidação, tá? Infelizmente, não esperava por essa, mas faz parte, né? O mercado, como sempre, é probabilidades. Agora, né, a gente tem que olhar para algumas resistências, né? Afinal, a gente deu essa pernada para baixo e a gente pode olhar para zonas de Fibonacci aqui como potenciais resistências, ok? Claro que se a gente cair mais, a gente tem que atualizar esse Fibonacci, mas no momento aqui, o primeiro desafio que eu vejo pra gente é recuperar os 30.700 dólares, beleza? Passou dos 30.700 dólares, a gente olha, opa, o Bitcoin pode estar demonstrando força. Igual se perder esses 30.700 era um sinal de perigo, romper de volta esses 30.700 para mim é um sinal de força. E a partir daí a gente grava outro vídeo, beleza? Mas então é isso, investidores. Eu sei que muita gente fica desanimada nesses movimentos, mas vocês precisam entender que isso é natural, tá? O mercado, quando muitas vezes ele fica nesses períodos de consolidação, mas podem ter certeza que uma hora ou outra a gente vai conseguir romper, a gente vai retomar uma tendência de alta e aí a gente vai ter muitas semanas seguindo uma tendência clara, né? Por enquanto, armadilhas para os dois lados, faz parte, acontece, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.